Boa noite a todos os presentes aqui no nosso auditório, a todas, também a vocês, colegas aí que estão nos assistindo pelo nosso sistema de ensino à distância. É um prazer muito grande da minha parte, como presidente da PAMAGES, estar aqui hoje acompanhado de tão ilustres colegas, Dr. Maurício Conte, Dr. Jaime. Aliás, o Dr. Jaime está aqui representando o desembargador Armando Sérgio Prado de Toledo, que é o diretor da Escola da Magistratura. Pediu que o Dr. Jaime Martins Oliveira Neto viesse representá-lo neste evento. Dr. José Maurício Conte, nosso diretor cultural, nosso colega. Cada dia que passa me deixa profundamente feliz pela escolha, que eu tenho culpa em elegendo, uma vez que escolhi o Dr. José Maurício e, graças a essa escolha, o Departamento Cultural da nossa PAMAGES está funcionando de uma maneira exemplar, realizando eventos, principalmente pelo ensino à distância. E hoje eu tenho muito gosto, muito prazer de estar aqui apresentando o nosso colega, o professor, doutor, juiz Eurípides Gomes Paim Filho. Ele, além de ser magistrado, ele é doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo, é mestre em Direito pela também Universidade de São Paulo, curso concluído em 1999, o doutorado ele começou em 2010, é juiz de Direito aqui do Tribunal de Justiça desde 1989, hoje ele é titular da Vara da Fazenda Pública da comarca de São Vicente, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público, atuando nos temas referentes à administração pública, tributação, magistratura, processo civil, direito constitucional, direito tributário, direito administrativo, direito financeiro, direito civil. Teve uma experiência anterior à magistratura, foi procurador no estado de São Paulo, advogado, professor de Direito da Unesp, da Unisantos, é gestor da Meta 3 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, no Núcleo de Planejamento e Gestão, nomeado que foi pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ivan Sartori. E hoje ele vai conversar conosco sobre execução fiscal, novas questões, possíveis soluções. Tenho certeza absoluta que vocês vão aproveitar muito esse contato, vamos aprender muito com o nosso colega Eurípides, e gostaria de sugerir que mandem as perguntas por e-mail, elas vão sendo colocadas aqui na nossa impressora e no final passaremos ao ilustre palestrante para que ele produza as respostas. E as pessoas aqui do auditório poderão também escrever as perguntas e deixar aqui com o Dr. Maurício, também no final passaremos ao nosso colega Eurípides. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Eurípides Gomes Paim Filho e, mais uma vez, renovo os meus agradecimentos por ter concordado de vir aqui nesta noite de quinta-feira, 18 horas, depois de um dia de trabalho, e de um modo extremamente cortês, porque todos os que vêm aqui vêm por amor à ciência, por amor aos colegas, por amor às pessoas que querem aprender. E, em outras palavras, eu quero dizer que ninguém é remunerado pecuniariamente pelo trabalho, e sim é remunerado pelo nosso amor, pela nossa gratidão por esse ato de voluntariado. Prazer, eu passo a palavra para você. Eu quero agradecer ao presidente Mesquita pela oportunidade, Maurício Conte, nosso diretor cultural, Jaime pela presença. Existem pagamentos que não vêm no Olerite, né? E eu acho que esses pagamentos são os mais importantes. E só estar aqui com vocês, essa oportunidade é um pagamento que, para as outras coisas, tem o Mastercard, mas isso não tem preço, né? E agradeço bastante a todos, principalmente meu amigo Maurício Conte. Maurício Conte, para mim, a esposa dele disse que nós somos irmãos gêmeos, que fomos separados na maternidade.
E acho até que ela tem alguma razão, porque nós temos defeitos parecidos. Mas nós somos bivitelinos porque ele ficou com mais qualidades do que eu. Então não somos tão idênticos assim, mas somos realmente muito parecidos. Eu agradeço muito a ele por ter me dado essa oportunidade. Bom, falar sobre execuções fiscais não é uma coisa muito simples, né? Trabalhar com isso não é simples. Mas eu tive muita ajuda e eu agradeço muito, sabe? Eu sempre tive muita ajuda das pessoas que nem conheço e que vêm me ajudar. E dessa vez eu pedi e recebi muita ajuda dos colegas, juízes, servidores, que me mandaram e-mail, vários e-mails com ideias, sugestões, coisas fantásticas que estão sendo feitas aí pelo estado afora, que a gente nem sabia. E me ajudou muito. Eu agradeço muito essas pessoas. Eu não tenho como dizer o nome de todo mundo, porque o tempo aqui é curto, mas pretendo transformar em artigo o que eu vou dizer, e aí eu faço questão de mencionar o nome de um a um de todos que me ajudaram. Primeiro, eu quero dizer para vocês uma coisa que não é muito senso comum, que pagar tributos é um exercício de cidadania. Ninguém gosta, eu sei, mas é um exercício de cidadania. Tem um sujeito que gostava, o ministro da Suprema Corte norte-americana, Oliver Wendell Holmes Jr., ele dizia: eu gosto de pagar tributos porque com eles eu compro civilização. Bom, mas por que é um exercício de cidadania? Porque a pessoa, quando ela colabora, quando ela participa, quando ela paga, ela sente que ela paga, certo? Ela se sente uma sócia da coisa. E você, na condição de sócio, você tem condição de exigir. Se você é um pedinte do governo que só recebe, você não tem condição de exigir. Eu sei muito bem, claro, que todo mundo paga tributo, mesmo quem não percebe. Tem aqueles tributos indiretos, escondidos, né, que não respeitam o princípio da transparência tributária prevista no artigo 150, parágrafo 5º da Constituição. Mas essas pessoas que não têm essa consciência de que estão pagando tributo, elas podem se sentir constrangidas de vir exigir do governo um bom governo. Se você paga, você pode chegar e falar: eu pago, eu sou sócio disso, porque eu exijo um bom governo. Até questões como vandalismo, né? Ninguém vai vandalizar uma coisa que é sua. Então a importância do pagamento do tributo é extremamente grande para que a pessoa se sinta cidadão. E existe também uma responsabilidade pelo outro lado, uma exigência, certo? Então, uma obrigação do administrador público, prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o administrador público cobre. Se ele não cobrar, ele vai ficar sem as transferências. O que são as transferências? A União transfere dinheiro para os estados e municípios, e os estados para os seus municípios. E muitos municípios vivem só disso. E cobrar tributo é uma coisa antipática, certo? Somente no caso de municípios, né, que a relação é muito próxima, né? E é uma coisa tão antipática que tem uma outra frase que mostra isso. É a frase de João Baptiste Colbert, que ele foi ministro da Fazenda do rei da França, Luís XIV, dizia o seguinte: a arte da tributação consiste em depenar o ganso de forma a obter o máximo possível de penas com o mínimo possível de grasnados. Né? Quem não sabe, né? Eu sou caipira do interior, não sei, somos todos, né? Mas para quem é caipira da cidade, que não sabe, o ganso é um bicho que faz um barulho danado, né? Tanto que eles são famosos, aquela história que eles salvaram Roma de uma invasão gaulesa, e são melhores que cães de guarda. E aí você percebe, você arrancar a pena de um ganso e fazer com que ele grasne pouco, é realmente uma arte fantástica, e o ganso não fica muito feliz, né? Mesmo se você chegar para o ganso e falar: você vai ser cidadão, mas faz parte. Existem alguns projetos de lei, certo, que estão em tramitação, que eu achei interessante trazer para vocês. O mais antigo é um projeto do ex-deputado, desembargador Regis de Oliveira, no qual ele propunha a transferência dessa responsabilidade de cobrança do tributo para o Poder Executivo. Isso também é apoiado pelo desembargador Roberto Nalini, naquele livro dele, A Rebelião da Toga,
ele fala que essa não é a função nossa. E eu também acho que não é, certo? Eu acho que é uma função administrativa. A função do Poder Judiciário é dizer o direito, a jurisdição, né? E ficar aí cobrando, não é a nossa função, certo? Existem outros projetos, mais 3 projetos do Poder Executivo, todos apensos a esse, e estão correndo em regime de prioridade, né? A prioridade é tanta que ele está parado desde 16 de março de 2011, aguardando o parecer do relator, deputado Sandro Mabel, né? Para ver que realmente é prioritário. E eu acho que essa dificuldade é essa questão da cobrança. Quem vai fazer? O Executivo ou o Judiciário? Certo? Principalmente no caso dos municípios, é muito mais prático e inteligente para o prefeito chegar, despejar um monte de execuções fiscais em cima do Poder Judiciário, chegar para o Tribunal de Contas e falar: olha, afinal de contas, eu joguei lá, se não pagar, não tem nada com isso, fiz a minha parte, certo? Mas também ele não vai exigir nada do seu eleitor, que está próximo demais. E os governantes que fazem assim, eles estão agindo muito bem, estão cumprindo perfeitamente os mandamentos de Maquiavel, que diz: os príncipes devem transferir toda a responsabilidade das punições, não que pagar tributo seja punição, mas não é muito simpático, para os outros, e tomar para si apenas a benevolência. Relembro mais uma vez que um príncipe deve tratar seus nobres com respeito e consideração, e ao mesmo tempo deve evitar que possa se tornar odiado por seu povo. Nessa edição que eu tenho, Napoleão Bonaparte tem as notas dele e o Napoleão diz excelente. Não? Então é uma questão de ordem política. Eu acho que vai ser difícil sair da nossa mão a execução fiscal, porque eu não creio que eles desejem isso de verdade. Mesmo que funcionasse melhor, eu acho que não é uma coisa que se deseja. Mas impressiona o que as execuções fiscais representam para o Poder Judiciário paulista. Hoje nós temos mais de 10 milhões de execuções, e elas representam 56,08% do movimento judiciário do paulista. Desse total, 98,5% é municipal. Ou seja, se você pegar as mãos, certo? Quase isso aqui, ó, é execução fiscal, certo? Sobra isso aqui do resto. Então é impressionante a quantidade de coisa que nós temos e municipal. Municipal é uma coisa impressionante. Por isso que também eu fiz uma sugestão no núcleo de planejamento e gestão, que nós devêssemos nos aproximar mais dos municípios, para poder explicar, falar: olha, isso é importante, precisa fazer e tal, né? E tivemos uma conferência dos municípios em São Vicente, que, para quem não sabe, é a primeira cidade do Brasil, né? E o pessoal não sabe nem quem tem essa final, né? Mas viu? Respeito com a minha cidade. E tivemos uma conferência lá e eu tive a honra e o prazer de ser nomeado pelo presidente Roque, fui lá representá-lo. E eu fiquei muito satisfeito, porque eu descobri que a corregedoria fez uma coisa, não que eu tivesse combinado com eles nem sabiam, mas que eu propus e eles foram lá e fizeram. Eles cavaram um buraco e conseguiram falar. Colocaram lá excelente pessoa para falar, todos nós conhecemos aqui, o Afonso de Faro Júnior, certo? Afonso de Barros Faro Júnior, perdão, aí Afonso, meu amigo muito antigo, e eu errei o nome dele, né? Mas ele já me conhece o suficiente para me perdoar. E ele conseguiu, ele foi lá e falou, certo? Eu achei fantástico isso, e é isso que nós precisamos, aproximar os municípios. E também a corregedoria fez uma outra coisa fantástica, que vai ser distribuída, né? Uma cartilha chamada Dívidas Ativas de Execuções Fiscais Municipais. Isso vai ser distribuído entre os prefeitos, vai estar, os vereadores, vai estar disponível depois para download no site da corregedoria. Também, visando essa aproximação, a importância dessa aproximação, seria interessante observar o seguinte: a importância do município. O município da capital, ele tem um PIB maior do que 22 estados norte-americanos analisados isoladamente. Só a capital, certo?
A capital tem o terceiro maior PIB do país, certo? No Brasil nós temos, em termos de tamanho de PIB, a União, o Estado de São Paulo e o município de São Paulo. Então é uma coisa monstruosa o PIB do município de São Paulo. Veja a importância do município. E o interior também é extremamente importante. Ele representa 13,64% do PIB nacional. Certo? Então nós temos ali uma riqueza imensa nos municípios, uma importância imensa que precisamos explorar um pouquinho melhor. Isso já está sendo feito, né? Como eu disse para vocês, que esse comparecimento lá por parte da PAMAGES, por parte da Corregedoria, também o presidente do tribunal se aproximando do Estado, ele foi lá na Assembleia, conversou com o governador, e ele criou também uma comissão de interlocução, uma excelente ideia que ele teve, hoje está capitaneada pelo desembargador Samuel Alves de Velo Júnior, para fazer essa ligação com a Procuradoria do Estado, depois entrou também a Procuradoria do Município de São Paulo, mas a minha sugestão é que a gente amplie isso. Inclusive, presidente Roque, eu acho que a PAMAGES também deveria se esforçar para se aproximar mais das associações de municípios, porque os municípios, eles representam para nós que somos do interior, não só a questão da execução fiscal, eles nos ajudam com locação de prédios, eles nos ajudam com pessoal, certo? Então, eu acho que a gente falha um pouquinho nessa ligação que já começamos a falhar menos, né? Tanto que o presidente já foi representado lá na conferência, a Corregedoria está se mexendo, o presidente do tribunal está se mexendo, as coisas estão melhorando. Bom, esse é o panorama geral. Eu vou tentar falar um pouquinho a respeito das coisas que as pessoas me mandaram, pedindo perdão pelo que eu não vou conseguir falar, porque o tempo também não me permite isso. Vamos falar sobre falta de funcionários, magistrados e informatização. E eu vou pedir a vocês, por favor, não me batam, tá? Vamos ser democráticos, cada um tem o direito à sua opinião, certo? Porque a minha opinião é uma opinião que geralmente navega contra a maré. Que nem a história eu sou lusitano, posso falar com autoridade, tem aquela piadinha do sujeito que está na contramão, e aí no rádio fala, tem um louco na contramão, e ele fala, um louco não, muitos, né? Então eu vejo muitos loucos na contramão, né? E vou dizer uma coisa que está na contramão. Eu acho que essa carência de pessoal, de magistrados que nós temos, ela parece calamitosa, mas talvez não seja. Talvez a gente não seja tão carente assim. Eu acho que há uma necessidade de uma melhora da remuneração dos nossos servidores, para que eles possamos manter e receber gente boa, de qualidade. E nós precisamos urgentemente de um sistema informatizado inteligente. Certo? Se isso funcionasse, não precisaríamos de tanta gente. Certo? Um sistema informatizado inteligente vai permitir nós termos um número menor de pessoas trabalhando. Certo? Agora, o que é informatizar inteligente? Não é encher de máquina. É botar a máquina lá é fácil, até eu faço. Né? É você criar um programa com a participação dos atores processuais, juízes, advogados e servidores, e um programa que seja inteligente e que também não venha dar mais serviço para nós. Porque o que a gente tem visto na informatização é que a gente está ganhando mais serviço. Né? Hoje o magistrado faz um monte de atividades que eu considero como sendo de ordem administrativa do processo, que não são dizer do direito, que nem bloqueios, né? Pesquisas de não sei o quê, que a gente tem que fazer um monte de coisa. Então, esse tipo de coisa é muito bom, é ótimo, mas não tem razão de ficar preso na mão do juiz, certo? Antigamente os oficiais de justiça, eles iam no banco lá e penhoravam milhões. E hoje não podem, pelo Bacen Júri, penhorar um centavo. Qual é a lógica? Então vamos usar os oficiais de justiça, vamos usar servidores de confiança e fazer isso aí com o nosso pessoal, que é um pessoal bom. Agora, se for esperar a boa vontade dos municípios, não vai sair não. Claro que tem suas honrosas exceções, eu peço perdão aí, eu sei que a generalização é uma coisa muito ruim, mas a minha experiência pessoal, que eu tenho escutado falar, é que não vai sair fácil não. Às vezes nós vamos precisar do que aconteceu em São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga, eles foram abençoados com uma enchente.
que destruiu tudo. Por que abençoados? Porque eles receberam um novo fórum digital, certo? E eu falei com a juíza lá por telefone, Renata Alves, e ela me disse que ninguém tem saudade do sistema antigo, e que funciona. Então, gente, o tribunal tem já condições de fazer isso, e se for esperar a boa vontade dos outros, não vai sair não. Vamos ter que fazer, meio que nem o meu amigo Maurício Conte sugeriu aí, como a Receita Federal fez. Ninguém chegou para você e perguntou, quer fazer declaração online? Não, vai lá e faz, certo? Vai devagarzinho, tá? Mas vai e faz, todo mundo faz. E qual é a vantagem que a Maria leva se a gente conseguir diminuir esse número de pessoas que hoje trabalham? A gente vai poder voltar ao passado. Aquele saudoso passado em que você tinha direito às férias, não gozava, no mês seguinte você recebia. Hoje todos os nossos direitos eles se tornam os eternos atrasados. E se a gente conseguisse reduzir o nosso quadro, diminuir essa pressão financeira que nós temos, a gente poderia ser como o Ministério Público, onde eles não têm esse problema, eles são como nós éramos no passado. Certo? E a minha esperança é que a gente possa melhorar esse sistema, e para isso a gente precisa de uma informatização inteligente, valorização dos nossos profissionais, o treinamento constante do nosso pessoal, magistrados, servidores. Para isso a gente vê a Escola da Magistratura representada aqui pelo Jaime, também a FAMAGES, com um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aqui pelo sistema de ensino à distância. Isso é um treinamento que precisa fazer. E não nos entupirmos de varas e pessoal como a gente sempre fez. É preciso acabar com a cultura do sempre foi assim. Uma frase que dá arrepio, né? E a gente escuta toda hora. E também com o mais do mesmo. Isso aí é essencial. Bom, enquanto isso, o que a gente faz? Enquanto não vem a informatização e o negócio não sai. Bom, nós temos que mudar o jeito de pensar. Certo? Nós temos que perceber o seguinte: nós temos que trabalhar com massificação. O volume das execuções fiscais é tão grande que não permite que você trabalhe como antigamente, que você fazia aquele trabalho no varejo, artesanal. Hoje não dá, nós vamos ter que trabalhar no atacado e em escala industrial. Eu sei que eu falo isso, tem gente que, nossa, né? Arrepio. A gente pode não gostar da realidade, certo? Mas a realidade está aí. Eu tenho certeza que quando os dinossauros viram aquele meteorito caindo, eles não gostaram. Certo? E a situação é a seguinte: ou nós nos adaptamos ou nós perecemos. Alguns dinossauros não foram todos extintos. Inclusive eu falei isso para a Ingrid, que agradeço a tua presença, a Luiz também, né? Eu sei que a Fabi também está me vendo lá, minha esposa, né? Não sei se o Vitor está tendo paciência, que ele só tem 7 anos, né? A Letícia também, que está naquela fase de ficar escondida dentro do quarto. Mas eu agradeço a vocês também, né? E quando eu entrei no Facebook, ela me tirou o maior sarro, né? E eu falei para ela: olha, os dinossauros, nem todos foram extintos, alguns viraram pássaros, certo? E nós podemos virar pássaros, aprender a voar. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos ficar naquele sistema medieval que a gente sempre fez, certo? Precisa lembrar que o processo não é um fim em si mesmo. Isso já, o Dinamarco já falava isso aí. Olha, tem um livro aqui de 93, a instrumentalidade do processo. Isso já é uma coisa que não é uma novidade. O processo não é um fim, o processo é um meio. É claro, o processo é importante e tal, mas ele é um meio, certo? Nós precisamos de simplicidade, de informalidade. Eu acho que as normas da Corregedoria deviam ser um manual de instrução, assim que o sujeito mais novinho acabou de entrar, ele pegou aquele manual, opa, certo? Fica facinho. Temos que facilitar, simplificar. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte: as pessoas falam simplificar, né? Você tem um certo preconceito com a simplificação. Eu penso diferente, e até eu vou ler aqui para poder falar exatamente o que eu penso, que foi difícil de pensar isso aqui, porque como é que eu vou explicar porque eu acho que o simples é melhor. Para mim, a simplicidade é sinal de genialidade. Algo só funciona de fato se for simples, pois a complicação leva ao não funcionamento ou, no mínimo, ao mau funcionamento. Ser simples é algo extremamente difícil, que exige esforço
muito meditar e ação consciente e constante, tendo os olhos voltados para o outro e não para si. Esse outro, com a ajuda de nossos esforços, deve poder melhor entender, com simplicidade, a incomensurável complexidade natural da vida. Não foi simples escrever isso aqui, certo? E não é simples você mostrar para as pessoas que o simples é o bom, certo? Que o informal é o bom. Isso que precisa. E objetivando isso, assim que eu assumi a vara da Fazenda Pública em 2006, eu liguei para a Corregedoria e falei: escuta, onde é que eles trabalham bem com a execução fiscal? Aí me falaram: na capital eles estão trabalhando bem. Eu vim aqui na capital, o meu pessoal veio, nós fizemos treinamento, ficaram aí, fizeram um estágio, eu vim me informar e realmente eu vi que eles tinham um sistema muito bom, que hoje está previsto nas normas desse sistema, que é o chamado sistema de trabalho por lotes ou por relação. Certo? O provimento 11 de 2002 proibia o uso desse tipo de sistema fora da capital. Certo? Só que, quando em 2006 eu fiz uma portaria dizendo que eu ia aplicar na minha vara. A Corregedoria não falou nada. Né? Vou instalar o baixo aí, porque senão... Né? Só que em 2009, o que aconteceu? Em 2009 saiu um outro provimento, o 10 de 2009, dizendo: todo mundo pode fazer, certo? Independente de autorização. E hoje tem até cartilha de como é que faz. Certo? É um sistema simples que eu não tenho condição de parar para explicar para vocês, mas eu sugiro que entrem no site do Tribunal de Justiça e peguem lá essa cartilha e usem. Eu conversei com servidores da Corregedoria e me falaram: a maioria do pessoal do Estado não usa. Como é que não usa isso? Certo? É a quase informatização. Tá? É a informatização de papel. Mas funciona bem e eu sugiro que faça. Aí, algumas questões que me foram colocadas. Né? A questão de distribuição da execução, ela pressupõe o lançamento. O lançamento, que diabo que é o lançamento? Bom, o Código Tributário Nacional, ele fala do lançamento. Mas quando você estuda o Código Tributário Nacional, você tem a impressão que ele foi escrito por José Abelardo Barbosa de Medeiros. As pessoas da minha idade sabem que esse sujeito era o chamado Chacrinha. Né? E ele tinha um mote que eu acho que é o mote do Código Tributário Nacional, que diz: eu vim para confundir e não para explicar. Né? Esse é um código que serve para confundir, a gente é uma maravilha. Mas primeiro, o lançamento é um procedimento, uma série de atos. Tem gente que fala que não, mas para mim parece óbvio que é. Você tem que fazer um monte de coisa para poder realizar o lançamento. E quando você vai estudar tributário, parece que é uma coisa do outro mundo. O que é esse tal desse lançamento aí, certo? Na verdade, é uma coisa muito simples, que acontece em tudo quanto é tipo de obrigação. Vamos imaginar, por exemplo, você tem uma batida de carro, certo? O José e o João bateram o carro, ok? Bom, ali surge uma obrigação, ok? Você tem um fato gerador, que é o acidente, que surge uma obrigação. Da obrigação surge um dever de indenizar e um direito de ser indenizado, certo? Só que eles não entraram num acordo, não tinha placa lá, sei lá, certo? O João não quer pagar e o Zé também não. Quem que paga quem? Paga quanto? Certo? Bom, eles entram com o processo. Eles entram com o processo e aí eles vão determinar, o juiz vai determinar no processo quem vai pagar. Se é o José, se é o João, e quanto que vai pagar. Certo? Nesse momento, quando o juiz fala, a obrigação que tinha existência passa a ter atendibilidade. Ou seja, a pessoa pode pagar se ela quiser. Mas, se ela não quiser, certo? Vai ter que aguardar, no caso do lançamento, o vencimento do prazo da obrigação, certo? No caso da decisão judicial, trânsito e julgado, para que você possa ser exigível. Você já pode exigir que pague, certo? Transitou em julgado, não tem mais conversa, o lançamento acabou, não tem mais conversa, posso exigir. Mas você não paga, tá? Aí o que você faz? Você pega a fazenda, faz a inscrição da dívida ativa, certo? E aí a cobrança ganha execuibilidade, que seria o equivalente do processo civil ao você fazer o pedido de início do cumprimento de sentença.
que na antiga execução, certo? Então você vê que na verdade essa história do lançamento é uma coisa muito simples, que acontece no dia a dia, né? Mas você vai ler isso no código, você não entende isso de nenhum, né? É um horror, tem que estudar a vida inteira para poder entender. Surpreendentemente, eu já vi acontecer e recebi e-mails também confirmando isso, eles estão distribuindo execuções fiscais sem fazer o lançamento. Isso dá nulidade, ok? A nulidade é nula a CDA se eu não tiver o lançamento. A lei exige que tenha o número do processo administrativo, que é o que se demonstra onde foi feito o lançamento. Sendo nula a CDA, a certidão de dívida ativa, que é o título executivo que embasa a execução, é nula a execução. Outro problema que tem é a inicial. A inicial, geralmente, ela também causa um problema sério. Que a lei fala o seguinte, no artigo 6, a lei 6.830, que a petição inicial indicará apenas. Aí ela fala, o juiz, o pedido e o requerimento para citação. Tá, eu vou citar quem? Vou executar quem? Onde é que esse sujeito mora? Certo? Aí vem lá o artigo 2º, e ele fala que você tem que juntar a CDA, na CDA vai ter que constar o nome do devedor, certo? E sempre que conhecido o domicílio ou a residência. Ora, eu continuo desarmado. Como é que eu vou citar o cara? Como é que eu vou chamar o cara para o processo se eu não sei quem é? Perdão, agora eu sei quem é, me falaram lá na CDA, mas eu não tenho o endereço. Mas a própria lei, ela chega lá no artigo 40 e fala o seguinte, olha, se não for localizado ou executado ou bens, arquiva, dá o tempo, prescrição intercorrente. Então não tem lógica isso, certo? E como é que a gente resolve esse problema? Resolve esse problema pelo seguinte, no artigo 1º da lei 6.830, manda aplicar o CPC, então eu vou aplicar o CPC com o artigo 282 e vou exigir todos os requisitos do 282 sob pena de indeferimento. Só que eu vou ter que dar a oportunidade para emendar, isso não tem como. Outro problema são as execuções fiscais de valor irrisório. Eu fiz uma guerra com relação a isso, contei isso num outro artigo, certo? Perdi uma batalha, porque 5.000 execuções minhas foram 5.000 sentenças minhas foram anuladas. E eu tentei argumentar, porque a Fundação Getúlio Vargas em 2007 fez um estudo, descobriu que para o judiciário custava R$ 576 uma execução, e eu tinha execução de R$ 6. Certo? Mas não tem jeito. O STJ ele expediu uma súmula, a 452, dizendo que não pode reconhecer de ofício a questão do pequeno valor. Mas se for provocado, eu acho que pode. Né? Eu perdi a batalha, mas não perdi a guerra. Ganhei a guerra. Certo? Por quê? Porque eu consegui uma lei. Lá no meu município nós temos uma lei de limite mínimo para você executar. E o que eu posso dizer para os colegas que estão tendo essa dificuldade de cooperação é que não desistam, certo? Olha, foi uma luta para conseguir isso, conseguimos essa lei e conseguimos também um parecer do Tribunal de Contas, né, durante essa minha guerrinha lá, dizendo que podia fazer isso, porque o pessoal tinha dúvida, pode, não pode, o pessoal tem medo do Tribunal de Contas. E eu consegui, no Tribunal de Contas, dizer que podia fazer isso, não feria a lei de responsabilidade fiscal. Certo? E é isso que eu recomendo que vocês insistam até conseguir. Outra questão que me propuseram é a questão da conciliação. Por estranho que pareça, também é possível em execução fiscal. Certo? Desde que tenha os limites da lei. Certo? A lei ela pode, e é a lei da entidade que está cobrando, a lei da fazenda que está cobrando. Eles têm uma experiência muito boa em Barretos. Recomendo para vocês a experiência de Barretos. Eu recebi a informação do servidor Sandro Alberto Mingorance, perdoa se eu falei seu nome errado, tá? E que ele junto com o juiz Alex Carlos dos Santos Tavares, fizeram uma experiência muito interessante, e o Sandro se tornou especialista em direito público. E ele coroou o curso dele com uma monografia sobre conciliação das execuções fiscais, muito bem feito, eles ainda estão desenvolvendo o sistema, e eu recomendo a vocês que entrem em contato com o pessoal do Barretos, pessoal simpático pra caramba, e eles vão com certeza ajudar vocês aí nessas ideias da conciliação, que é uma boa ideia. Com relação à efetivação da execução, o tempo já está acabando,
O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: hoje a mentalidade mudou, certo? A execução ela é feita para a satisfação do credor público. Isso está no artigo 602 do Código de Processo Civil, que a execução ela é feita no interesse do credor, certo? E vocês têm que lembrar o seguinte: quando a gente executa, a gente está transformando a lei em coisa concreta, certo? Então tem lá a promessa da lei. Só que se ninguém vai executar aquilo, nunca vai ser concreto, vai ser só aquela promessa, certo? Então é importante que a gente ajude, certo? Não estou falando para o juiz substituir o exequente, de jeito nenhum, tá? Certo? Você tem que manter aquela distância. Inclusive não pode ficar dando moleza para o exequente. Ah, me vai uma certidão lá do cartório do registro de imóvel. Não, vai lá, você pede, certo? Não tem obrigação de ficar fazendo coisas que você consegue fazer, certo? Só se você não conseguir. Então, por exemplo, você prova para mim que ele tem dinheiro no banco. Não dá, tem sigilo bancário, certo? Aí você vai precisar realmente do juiz. Só que o juiz também não pode ser pródigo de ficar quebrando sigilos à torta e direito, né? Só quando o exequente mostrar que fez tudo o que podia, é que o juiz realmente deve intervir. Uma questão importante é que o dinheiro é a primeira opção. Tanto no Código de Processo Civil quanto na Lei 6.830 é a primeira opção. Portanto, você começar já com o Bacen Jude é ótimo, a menos que o próprio exequente prefira outra coisa, certo? Se ele não preferir outra coisa, começa pelo bloqueio, certo? Você não pode presumir que o bloqueio não vai dar certo. Primeiro você faz, depois vê se deu certo ou não. Você pega poupança, pega coisas que são impioráveis, certo? Mas primeiro vamos tentar, né? E o juiz, ele não deve criar obstáculos, a não ser os obstáculos da lei. Eu sei que eu corro o perigo de as minhas procuradoras lá em São Vicente chegar, isso não está na lei, né? Mas eu já vou me excusar dizendo que a lei demanda interpretação, né? Então, se não está na lei é porque foi interpretado daquele jeito. Mas, por favor, não inventem dificuldade, tá? Essa que seria a ideia principal. Para terminar, vamos falar um pouquinho sobre a meta 3 de 2010 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que ela, não sei se para vocês, mas para mim me deu um susto danado, né? Que me falaram que eu tinha que reduzir em 30% aí o número de execução fiscal. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vou pagar do bolso? Né? Até que lá em São Vicente dava, porque R$6, né? Mas aí, como eu tenho 170 mil vezes 6, ficava meio caro. Não são todas de R$6, são algumas são um valor bastante elevado. Então, depois que eu fui estudar isso melhor, eu percebi que não é bem assim, certo? A redução do acervo da execução fiscal é em 20%. Os outros 10% são de outros tipos de execução, sendo que o Conselho excluiu disso aí a execução contra a fazenda pública, precatória, RVV não entra, certo? E, trabalhando no núcleo de planejamento e gestão, como gestor da meta, eu descobri o seguinte: a parte da meta 3, que não diz respeito à execução fiscal, o Tribunal de Justiça ultrapassou, né? E eu fiquei surpreso, feliz, não sei se todo mundo sabe, porque eu não sabia, caí das pernas. Agora eu não saber não é vantagem, né, Maurício? Eu sou especialista em não saber as coisas, em ficar, né? Me perder em caminhos também, né? Mas ultrapassamos a meta em 130%. Eu sou bem atrapalhado, ele sabe disso. Estamos muito próximos de atingir a meta da execução fiscal. 71,5% nós já atingimos. Certo? Falta um pouquinho. E se você ligar para o colega e falar, você vai ter que extinguir milhares de execuções por mês, certo? Num universo de 10 milhões, você vai matar o cara do coração. E não vai resolver o problema, certo? O que eu sugeri no lucro foi o seguinte: faltavam 510.579, certo? Como é que você faz? Você pega esse que está faltando, faz proporcional para cada unidade, certo? Do número de execuções que cada unidade tem, e aí cada um vai ter um número decente, pequeno, execuível, possível, certo? Por exemplo, eu na minha vara, que tem uma quantidade enorme, com 7.000 execuções eu resolvo o problema, certo? Não preciso extinguir 30% do meu acervo, fica grande demais. Com 7.000 eu resolvo o problema. Tá certo que tem várias, como as de São Paulo, que vão precisar de ajuda, né? E aí entra a ideia do próprio Sartori de fazer me fugiu a palavra aqui.
Mutirão, isso, obrigado. Quem falou aí, obrigado. Né? Fazer os mutirões para ajudar essas varas que têm mais dificuldades, né? E acho também que a gente precisa ter um sistema de incentivo, sabe? O próprio Nalini fala na obra dele que a gente precisa incentivar, e ele fala uma coisa que é verdade: nós temos heróis no funcionalismo público, sabe? E mesmo os juízes, eles também precisam de incentivos. A gente vê aí, tenho certeza que o embaixador Roque percebe, os colegas desanimados, tristes, e nós precisamos de algum incentivo, certo? Eu estou dizendo assim, não é só aquele incentivo monetário, é o que eu falei no começo, né? É aquilo que não vem no Olerite, certo? Então, uma coisa muito simples que você podia fazer: atingiu a meta, seja qual meta for, bom, manda lá para o Conselho Superior da Magistratura fazer uma menção honrosa e constar um elogio no prontuário do sujeito, certo? A pessoa fica feliz, eu ficaria, vejo que vocês também, né? É simples, não tem custo, né? E a gente conseguiria assim animar o pessoal. Mas é muito importante também, minha gente, que se dê vista, né? Como é que eu vou extinguir esses processos? Eu sugiro principalmente que se pegue os mais velhos, que se aplique prescrição intercorrente, mas sem esquecer de dar vista para o pessoal da Procuradoria, em respeito aos princípios constitucionais lá da ampla defesa, do contraditório, e que converse muito com o pessoal da Procuradoria, explique a importância daquilo, para que eles não venham apelar, porque senão nós vamos pegar o problema da primeira instância e jogar na segunda instância. E vai ficar aquele tsunami de apelações, certo? Que é só transferir o problema de um lado para o outro. A gente tem que pensar o Poder Judiciário como uma coisa só, não existe primeira instância e segunda instância, nós somos uma coisa só, certo? Então você tirar o problema de uma mão, né? Tá pegando fogo aqui, você pega e joga a brasa para cá, continua pegando fogo, né? Então vamos fazer isso aí de forma que seja negociado, né? Não tô propondo negociatas que vocês vão fazer favores especiais, mas as pessoas, eu acredito que as pessoas são razoáveis. Se você for explicar, tiver paciência, às vezes não vão te entender na primeira vez, às vezes não vão te entender na segunda, às vezes vão levar anos para perceber o que você está falando, mas um dia percebe, se você estiver falando o que é certo. Perdão, não consegui falar tudo que me pediram, mas para quem me mandou e-mail, para quem quiser mandar, eu prometo que respondo e agradeço muita atenção de vocês. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra para o Dr. José Maurício para as suas considerações. Da minha parte, olha, se quiserem mandar para o meu e-mail, podem mandar para o e-mail institucional. Esse aí ele fica lotado logo. Melhor, se forem mandar muita coisa, é melhor mandar para o Hotmail, fainf@hotmail.com. Tá? Obrigado. Eu agradeço muito as considerações, né? Uma palestra que permitiu que as pessoas interessadas em aperfeiçoar o sistema de execução fiscal tenham excelentes sugestões no sentido de melhor administrar as execuções fiscais, né? Isso é relevante na medida em que as execuções fiscais hoje, até como já foi dito, acho que hoje é menos um problema jurídico e mais um problema administrativo, né? Já que as execuções fiscais, elas são praticamente conhecidas aí muito mais pela quantidade do que propriamente pelos problemas jurídicos que elas têm. Então, na verdade, a maior parte dos problemas que nós temos hoje em execução fiscal são problemas de administração da massa de execuções fiscais. E nesse sentido aí, eu acho que foram dadas orientações muito boas, muito oportunas, e de modo que eu acho que eu e o público aqui agradecem muito as considerações a respeito do assunto. Então, eu fico muito grato e agradeço a oportunidade, e eu também ressalto que é um assunto curioso, porque é um assunto que muito pouca gente gosta de tratar, inclusive academicamente, são muito poucas pessoas que se dispõem a falar sobre esse assunto.
Por isso desperta muito interesse aí as poucas oportunidades em que existe de poder ouvir a respeito disso. Então, da minha parte, eu agradeço muito, eu espero contar em outras oportunidades. Obrigado. Com certeza a Pamages continua cumprindo a sua missão institucional junto à sociedade, no sentido de proporcionar oportunidade para que acadêmicos, professores, doutores, colegas magistrados ou não magistrados venham aqui e possam transmitir um pouco da sua experiência, do seu conhecimento, da sua sabedoria, e com isso colaborando para o aperfeiçoamento das instituições, aperfeiçoamento de todas estas situações que o Poder Judiciário vive, ele que é tão carente de recursos para poder prestar um excelente serviço, mas graças a pessoas como o nosso colega, o juiz Eurípides Gomes Faim Filho, eu sou testemunha de quanto ele se dedica, de quanto ele se entrega, ele é apaixonado pelo trabalho dele. Eu acompanho aqui de São Paulo o trabalho que você faz lá em São Vicente, e é realmente um colega que serve de exemplo para todos os demais colegas, pela dedicação que ele faz, pelo amor que ele tem pelo seu trabalho lá em São Vicente, e que serve realmente de paradigma para poder aperfeiçoar tudo isso no estado inteiro. De modo que eu, na condição de presidente da Pamages, quero mais uma vez, meu caro Eurípides, agradecer a sua presença aqui. Sei que não é fácil sair de São Vicente, vir aqui falar para os colegas e para os demais interessados, mas você vem aqui e nos brinda com as suas sugestões, com o seu conhecimento. Então, muito obrigado mais uma vez. Como disse o Maurício, esperamos que numa próxima oportunidade você volte para completar esse tema, que é um tema palpitante, embora não seja assim de muito interesse das pessoas, porque é difícil, como eu disse o Maurício, é um tema difícil, mas pelas suas palavras tornou-se um tema fácil, todo mundo entendeu a realidade, e isso permite convidá-lo desde já para que volte em breve e vamos continuar com esse trabalho. Muito obrigado, e eu agradeço a presença de vocês aqui no auditório, agradeço a presença de vocês aí no nosso sistema à distância, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, e desejo uma boa noite a todos e convido para uma próxima palestra que será anunciada oportunamente. Muito obrigado.